Gaur Hari Bol. Om Agyanatimirandhasya Gyananjanashalakaya Chakshurmilitan Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Mukham Karoti Vachalam Pangulam Ghayate Girim Jad Kripatamaham Bande Shri Guru Dinataranam Guruve Gaurachandra Rajikaya Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Narayana Namaskrityam Narachaivo Narottamo Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudhiraye Tiru Sanatana Bhatta Raghunath Sijiva Gopala Bhatta Das Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vamos ler aqui o livro da Savatar de Bhakti Balabhtirtha Goswami Maharaj. Hoje é dia de aparecimento de Balaram, ou Baladev, Balabhadra, Haladhara, vários nomes, Rama. Balaram apareceu antes de Krishna, de os passatempos de Rama. Lakshmana apareceu como irmão mais novo, e aí Rama teve várias complicações nos passatempos, e aí Lakshmana falou que nos próximos ia aparecer como o irmão mais velho, e como Krishna apareceu depois, Balarama veio com o irmão mais velho, apareceu antes de Krishna. Nityananda Prabhu também apareceu antes de Chaitanya Mahaprabhu. E hoje é dia do aparecimento de Sri Balaram. Aqui no livro fala Sarvavatari Krishna Swayam Bhagavan Anhara Dvitya Deha Sri Balaram Eka Iswarupa Donhe Bhina Matrakai Ajakaya Vyuha Krishna Lilara Sahai Sei Krishna Navadipe Sri Chaitanya Chandra Sei Balaram Sange Sri Nityananda. Versão do Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, 5.46. A suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, é a fonte de todos os avatares. Senhor Balarão é sua segunda forma. Balarão é a segunda forma de Krishna, é não diferente de Krishna. Esses dois são um e a mesma identidade. Eles são um só, a mesma identidade. Eles diferem apenas na forma. Um é escuro e o outro é claro, da cor do leite. Senhor Balarama é a primeira expansão de Krishna e ajuda ou assiste os transcendentais passatempos de Krishna. Este original Sri Krishna aparece em Navadvipa como Sri Chaitanya e Balarama aparece com ele como Sri Nityananda. Quer dizer, Balarama é o mesmo Krishna,
Só muda a cor, a forma, mas é o mesmo, é a mesma entidade. Continua aqui. Sri Balarama Goswami Mula Sankarshan Pancharupa Dhari Karena Krishna Raseva Apane Karena Krishna Lila Rasahai Sisti Lila Kare Kare Dhari Charikai Sisti Adika Seva Tara Agyara Pala Shesharupe Kare Krishna Vividha Sevan Savarupe Aswadai Krishna Sevananda Sei Balarama Goura Sangue Nityananda Chaitanya Charitamrita Adilila 5.8 a 11. Senhor Balarama é o original Sankarsana. Sankarsana é outro nome de Balarama. Significa aquele que atrai ou foi atraído. Ele também foi atraído. A mãe dele é Rohini, mas ele foi transferido devido a Kamsa, queria matar ele, Krishna, no ventre. Ele foi transferido para o ventre de Mãe Yashoda. Foi isso? Não, tem que ver isso aqui. Foi transferido para o ventre de Rohini. Ele foi transferido do ventre de Devaki. Tem que conferir isso aqui depois. Ele foi transferido do ventre de uma mãe para outra, porque Kamsa queria matar eles. Mas foi transferido de um ventre de um para outro. Então, o nome dele é Sankarsana. Outro também porque ele atrai a mente dos devotos até Krishna. Sem a misericórdia de Balarama, ninguém pode chegar até Krishna. Então, ele é importante por causa disso também. Aí ele assume outras 5 formas para servir Krishna. Ele ajuda os passatempos de Krishna e faz o trabalho da criação em outras 4 formas. Ele executa as ordens do Senhor Krishna no trabalho da criação e na forma de Shesha, Ananta Shesha, serpente, serve Krishna de várias maneiras, como na forma da serpente ele serve como Kama, porque Garbhodakasha e Vishnu deita no oceano Garbhodaka, que fica na extremidade inferior do universo material. Vishnu deita em cima dessa serpente, que serve de almofada, travesseiro, cama, também sombrinha também, ou guarda-chuva em cima. Então essa serpente é Sheshanaga, chamada de Ananta Shesha. Ela também é uma das formas de Balarama. Balarama serve Krishna de várias formas. Em todas essas formas, ele experimenta transcendental êxtase em servir Krishna. Este mesmo Balarama é o Senhor Nityananda, que é a companhia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gaura Sundara. Esse mesmo Balarama aparece no passatempo de Chaitanya Mahaprabhu como Nityananda Prabhu. Balarama, que é dos primeiros, o primeiro das 4 expansões formas de Krishna em Dwaraka, pode ser chamado de original Sankarsana. Sankarsana original é Balarama. Ele é Maha Sankarsana, segunda manifestada a expansão das 4 formas de Narayana Vaikunta, que é Vasudeva, Sankarsana, Aniruddha, Pradyumna, são 4 formas quádruplas que saem ou que vêm desse mesmo Balarama de Dwaraka.
vem as primeiras expansões quádruplas. E aí é Vasudeva, vem de Krishna, depois Sankarsana, Aniruddha. Essas são primeiras formas quádruplas, depois tem outras que manifestam também de Vaikunta. Ele serve Krishna por tomar a forma de Maha Sankarsana e outras 4 Amsavatars, Karanabisai, Garbhodakshai, Kishoradashai e Shesh. Ele próprio, enquanto assistindo os passatempos de Krishna com as 4 formas, Maha Sankarsana, Karanadakashai, Garbhodakashai e Kirodakashai, também realiza o trabalho da criação. Shesha, que é também conhecido como Ananta, performa vários tipos de serviço a Krishna. Dessa maneira, Balarama saboreia o divino néctar de serviço a Krishna por aceitar todas essas formas. De Krishna vem Balarama. De Balarama é que vem todas as formas de Vishnu, Mahavishnu, Garbhodakasai e Vishnu. Por isso que fala que Balarama é a fonte de todos os avataras. E Krishna não manifesta direto para Mahavishnu. O segundo corpo de Krishna é Balarama. De Balarama vem Vasudeva, Sankarsana, Aniruddha, Pradyumna, e desses vem Mahavishnu. De Mahavishnu vem todos os avataras. Ou seja, Balarama é a fonte de todos os avataras. Nishinra, Kalki, Varaha, Rama, todos eles. Balarama é a fonte deles. Vou ver aqui sobre o que fala sobre qual vento que ele foi transferido, confirmar aqui. Foi isso. Ele apareceu junto com Krishna no ventre de Devaki, junto com Krishna. E depois foi transferido para o ventre de Rohini, que é a segunda esposa de Vasudeva em Gokula. Da mesma maneira que Krishna nasceu em Mathura, mas foi transferido depois para Vrindavana, e da mesma hora que ele nasceu, Vasudeva Krishna em Mathura, nasceu Nandanandana Krishna do ventre de Yashoda, o original Krishna. Balarama tinha aparecido primeiro no ventre de Devaki. Só que a diferença é que em vez de ele, ao mesmo tempo, aparecer no ventre de Rohini ou Yashoda, ele foi transferido de Devaki para o ventre de Rohini em Gokula, Vrindavan. Ou seja, não nasceu 2 Balarama igual 2 Krishna. Krishna nasceu em 2 lugares ao mesmo tempo. Vasudeva Krishna em Mathura e Nandananda Krishna em Vrindavan. Mas Balarama foi transferido do ventre de Devaki, estava junto com Krishna, para o ventre de Rohini. Esse é também o nome Sankarsana que ele foi transferido. Então ele também nasceu em Gokula, Vrindavan. Apareceu antes de Cristo. Você vê, hoje é lua cheia. Balaram Purnima. Krishna Janmasa nasceu no dia de Astami. Então vai dar mais ou menos daqui, creio que uns 15 dias daqui. E agora lua cheia, Purnima. Depois 14. Se não me engano, é 14, 15 dias depois, Krishna aparece. Aí depois mais 7 ou 8, aí tem Radhastana.
nessa ordem. Balarama apareceu primeiro dia, e logo depois apareceu Krishna, ou falando no dia, né? No mesmo ano, Radharani apareceu, não foi no mesmo ano todo, mas em termos de dia, sempre é assim. Primeiro Balaram Purnima, depois Krishna Janmashtami, depois Radhastami, nessa ordem. Gurudev explica que tem gente em Vrindavan que fala que Balarama nasceu 1 ano e 15 dias antes de Krishna, mas que, de acordo com as escrituras, é impossível porque eles fizeram a cerimônia de nome no mesmo dia. E as cerimônias de dar nome, de grão, eles fizeram junto essas cerimônias. Então é impossível de Balarama ter nascido 1 ano antes. Então, o Gurudev explica que ele nasceu esses dias só antes, bem perto um do outro. É. Prabhu, mas Ah. por que que ele nasce primeiro e também Balarama, ele tinha um humor de amigo de Krishna, né? Mas ele tem todos os humores, na verdade, porque ele também é Ananga Manjari, os passatempos de Radha Krishna. Ele é igual Narada, tem todos os humores, não falta nada. Hum, Ele tem Ananga Manjari também, serve Radha Krishna, é irmã de. Ele tem todos os humores, até Madhurya Rasa ele tem. Na forma de Balarama, nessa, ele tem Sakya Rasa de amizade. Mas na forma de Ananga Manjari, ele tem Madhurya Rasa. Na forma de Shesha, Ananta Shesha, que serve como sofá, travesseiro, ele tem Dasya Rasa, servidão. Ele tem todas as raças. Igual Narada também tem todas as raças. A Shiva tem todas as raças. Shiva tem Gopishvara também. Então isso é só essas grandes, pouquíssimas personalidades, é muito raro. É tipo Narada, Shiva, Balaram, eles têm todas as raças. Isso não é para todo mundo. A gente pode ter uma raça algum dia, se Deus quiser. Em algumas das milhões de vidas para frente, a gente pode conseguir uma. Mas essas personalidades são diferentes. Elas podem ter todas, elas podem ter vários corpos em todas as raças. Mas não é para todo mundo. A gente, isso que o Gurudev fala, a gente deve desejar Madhurya Rasa, que é a especialidade de Chaitanya Mahaprabhu. Se vir Radha Krishna e Chaitanya Mahaprabhu. Deve ter esse desejo. Por isso é que a gente lê esses passatempos, às vezes. Até sobre Balarama também, a gente ora para ele para quê? Para um dia poder servir a Radha Krishna da maneira adequada, sem imaginação, ilusão, nada. A maneira certa como entrar ali. Purificar todos impurezas interiores primeiro, dar dignidade, realidade, bom entendimento primeiro. Aos pouquinhos, gradualmente entrar no caminho certo. Nesse humor que a gente ora, Nityananda Prabhu e Balarama, para a gente um dia poder servir ali da maneira adequada. Sem a misericórdia dele, ninguém pode entrar. Igual fala, Renonitai Vinevai Radha Krishna Paitenai Kirtana. O Chandas Thakur fala, Narottam Thakur. Sem misericórdia Nitai, Renonitai Vinevai, ó irmão, sem misericórdia Nitai. Radha Krishna Paitenai. Ninguém pode alcançar Radha Krishna. Por quê? E Balaram serve Krishna. Ao mesmo tempo que ele é o próprio Krishna, ele serve Krishna. E quem que é mais misericordioso, Krishna ou servente de Krishna? Fala nas escrituras. Hã?
Alguém sabe? Acho que o servente de Krishna é mais misericordioso. Que Krishna fala, Mad Bhakta Pudya Vyadika Mat Sarvas Sarbuteshu Mamatihi. Aquele que adora o meu servente é meu devoto. Aquele que me adora não é meu devoto. Krishna declara isso. A pessoa deve ir ao devoto. Balarama é a representação de Akanda Guru Tattva. A representação dos gurus é Balarama. Vendo passatempo aqui, Srimad Bhagavatam foi narrado para Shukadeva Goswami pelo pai dele, Vyasadeva. Shukadeva Goswami narrou o Bhagavatam para o rei Parikshit na Assembleia dos Sábios. Estavam vários sábios lá reunidos. E Suta Goswami, depois Roma Rashna estava presente. Depois disso, Roma Rashna ia recitar esse mesmo Bhagavatam que tinha insultado de Sukadeva Goswami para a Assembleia dos 60 mil sábios, 10 mil, 60 mil sábios, antes de começar a Kali Yuga, sábios liderados por Shaunakarishi, e se reuniram ali no norte da Índia para escutar, que eles não tinham escutado de Sukadeva Goswami. Desejaram escutar o estimado Bhagavatam. Naimisharanya, lugar. Reuniram Naimisharanya, desejaram escutar, porque Roma Rashna tinha escutado de Sukadeva Goswami. Na beira do Ganges, antes de Sukadeva. Parikshit Maharaj tinha 7 dias de vida. Escutou o Bhagavatam. Aproveitou o tempo que ele tinha só escutando o Bhagavatam. Roma Rashna e o filho dele, Suta Goswami, escutaram. Depois, Shaunakarishi e vários milhares de sábios quiseram escutar esse mesmo Bhagavatam, vendo que Kali Yuga estava se aproximando. Essa era agora. Isso foi há 5 mil anos atrás. Logo depois que Krishna partiu desse mundo. Esses sábios desejaram escutar, porque eles não escutaram de Sukadeva Goswami. Krishna já tinha partido, depois Maharaj Parikshit ficou como rei do mundo inteiro, e aí ele foi amaldiçoado pelo filho do Brahma e tinha 7 dias de vida. Ele escutou nesses 7 dias o Bhagavatam de Sukadeva Goswami, tinha escutado de Vyasadeva. Depois ele partiu, Sukadeva Goswami também partiu, e aí esses sábios que não tinham escutado viram que Kali Yuga estava pertinho de começar. Kali Yuga começou há 5 mil anos. Por isso que na contagem da Bíblia fala que o mundo tem 5 mil anos. Porque eles começam a contar de Kali Yuga. Eles não estão errados. Até porque ninguém pode contar o começo, porque é cíclico. Nenhum livro pode contar desde o começo. Então, se contar começou há 5 mil anos, tá bom. Eles começaram dali. Então, os sábios falam, vai começar a Kali Yuga. O que a gente deve fazer? Essa era é muito perigosa. Reuniram em Naimisharanya. Roma Rashna ia recitar o Bhagavatam. Nessa época, Balarama estava peregrinando pela Índia, os locais sagrados, para purificar os locais sagrados, para começar a Era de Kali com os locais todos poderosos. Balarama estava passando por todos os locais da Índia inteira, purificar os locais sagrados. E aí ele chegou em Naimisharanya. Quando ele apareceu, Roma Rashna tinha algum orgulho dentro dele, falso ego. E não respeitou o Balarama da maneira adequada. Ele não tinha entendimento de o respeito que devia dar para Balarama como expansão de Krishna, o próprio Krishna, irmão de Krishna. Era o mesmo respeito que tinha que dar para Krishna. Então ele nem se levantou na Assembleia. Um Balarama pensando no benefício de todas as entidades vivas e também naqueles sábios, viu que aquele Roma Rashna não era qualificado para recitar o Bhagavatam. Na mesma hora ele pegou uma grama kush, que é muito cortante, afiada. Você vê, até que no Brasil a gente anda no mato, tem grama que corta. Pegar na perna, corta, afiado. Ele pegou uma grama bem afiada e cortou a cabeça de Roma Rashna. Para quê? Ele queria ensinar que se alguém tem orgulho e não respeita as personalidades e ora para elas antes de recitar as escrituras, não é qualificado para sentar na Vyasa Sangha.
igual o Gurudev fala hoje, todo mundo tem prazer em sentar na Vyasa-sana, se considerar representante de Vyasa, e até dar iniciação e falar que é guru, mas não é qualificado nem para praticar. Simplesmente por falso ego e para receber a adoração de outros. Aí, para dar esse exemplo de que não é qualificado, Balarama cortou a cabeça dele. E aí entronizou quem? O filho dele, Sukta Goswami, que era humilde por natureza. E também tinha escutado o chamado Bhagavatam em Naimisharana. Então ele colocou Sutta Goswami na Vyasa-sana. Vyasa-asana. Asana quer dizer assento, no assento de Vyasa, que também é representante de Guru Tattva. E aí Sutta Goswami recitou o chamado Bhagavatam. Então, por aí a gente vê que a gente deve dar o mesmo respeito para Balarama do que para Krishna. O mesmo respeito a Sri Guru e os acharyas, grandes acharyas, do que para Krishna. Do contrário, sem misericórdia de Balarama, ele não vai ficar feliz. E a gente também no Gurudev fala sobre não deve diferenciar entre os Vaishnavas. Então, tem gente que fala, o acharya que me iniciou da minha instituição é tal e o outro não. Diferencia entre eles. Não deve fazer isso. Se for real acharya, deve respeitar todos da mesma forma. Real acharya significa puro acharya, do mundo transcendental, nitya siddha, alma liberada. É qualquer tipo de alma. Deve respeitar todos da mesma forma, sem distinção de esse é meu tempo, esse é outro tempo, não. Então, esse foi o ensinamento. O próprio Balarama fez isso. Ele ensinou que se alguém não presta respeito a Sri Guru, os acharyas anteriores e a Balarama, ninguém pode ser devoto, ou muito menos que recitar as escrituras. Então, ele entronizou o Sutta Goswami para recitar o Srimad Bhagavatam. Aí no Srimad Bhagavatam, várias passagens, é Sutta Goswami respondendo às perguntas dos sábios encabeçados por Shaunakarishi, que estavam preocupados com a era de Kali, queriam saber o que foi instruído por Shukadeva, o que era auspicioso nessa era de Kali para ser feito. E aí, o Srimad Bhagavatam fala o que é realmente auspicioso nessa era, é o que? Bhakti Yoga. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayodhita. Essa era de Kali deve adorar Vasudeva, filho de Vasudeva Bhagavan Sri Krishna, através de Bhakti Yoga. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayodhita. Através de Bhakti Yoga. Isso foi falado por sábio, por Sutta Goswami, que era humilde e respeitoso com os Vaishnavas e também com Balarama. Foi um dos passatempos de Balarama. Aqui tem outros passatempos. Certa vez, quando Krishna foi embora cedo, com 11 anos mais ou menos de Vrindavan, instruído por Narada, alguns demônios perturbando o pai e a mãe dele imatura, estava preso na prisão de Kamsa, foi lá para matar eles e liberar o pai dele, depois casou as 16.108 esposas em Dwara, e não retornou para Vrindavan, e as golpes estavam sentindo muita separação, sem comer, muito magro e sofrendo de separação extrema. E aí um dia Krishna enviou Balarama para Vrindavan para apaziguar as golpes, em nome dele para dançar raça com elas. E Balarama é não diferente de Krishna. Então, em nome de Krishna, ele foi satisfazer as golpes. E aí depois disso, as golpes quiseram entrar no Jamuna, e o Jamuna não estava correndo ali, perto onde ele estava, e Balarama invocou o Jamuna Devi, que é o rio Jamuna, e ela não veio.
Balarama, muito poderoso, pegou o arado dele. Balarama carrega um arado e também um chifre de búfalo. E produz um som mais alto que a flauta. E um arado significa que ele ara a terra. Ou seja, nosso coração deve ser arado para a semente de Bhakti ser plantada. Por esse motivo, Balarama segura o arado. Porque sem o arado, a terra do nosso coração não pode receber a semente de Bhakti para Cristo. Esse é o significado por que ele segura o arado. Ele é que pode arar a terra do nosso coração, ou seja, purificar na forma de Sri Guru, mestre espiritual, e dos Vaishnavas, que instrui a gente, para depois receber a semente. Igual quando alguém quer plantar alguma coisa no campo, a terra é arada, para depois vir a semente, depois jogar água e crescer saudável, da mesma forma. Por isso que ele carrega o arado, simboliza isso. Então, com o arado, ele foi e puxou o rio Jamuna à força. Aí, quando ele fez isso, o Jamuna dele ficou assustado e apareceu na forma personificada, oferecendo orações e pedindo desculpa para ele. Tamanho é o poder de Balarama. Então, Tirtha Goswami explica que Deus não é dois ou três, igual pessoas de outras religiões acreditam que Vaishnavas adoram vários deuses, não. Eles não conseguem entender que Deus possui várias formas. Deus, apesar de ser um, possui várias opulências e várias formas para satisfazer o desejo dos devotos. Mas ele não deixa de ser um nunca. Deus é só um, o Senhor Supremo é só um. Mas existe várias opulências dentro dele. Se alguém falar que ele não pode ter várias formas ou opulências, então ele não ia ser o Senhor Supremo independente. Ele ia ser limitado e não ilimitado. O Balarama é uma dessas formas. Não é diferente de Krishna. Não significa que existe dois deuses, não. É o próprio Senhor Supremo e outra forma dele. A diferença é só a cor. Um é escuro, negro, azul escuro, o outro é branco da cor do leite. Aqui fala, se Krishna, próprio Sri Krishna realiza seu próprio serviço na forma de Sri Baladeva. O Krishna realiza o serviço a ele mesmo na forma de Baladeva, ou seja, Krishna se expande, ou a outra forma de Krishna é Balarama, e nessa forma ele serve ele mesmo. Portanto, Sri Baladeva é a original mestre espiritual, porque o mestre espiritual serve Deus. Por esse motivo, Balarama é o mestre espiritual original, porque está sempre servindo. Pela misericórdia de Baladeva, a pessoa alcança serviço a Sri Krishna. Gurudeva é não diferente de Baladeva e Nityananda. A única diferença entre Gurudeva e Baladeva é que Gurudeva é Shakti Tattva e Balarama é o onipotente Vishnu Tattva, que é o possuidor de todas as opulências. A diferença é só essa. Gurudeva é Shakti Tattva, potência, e Balarama é Vishnu Tattva, ou seja, possuidor de todas as opulências. Sri Guru não é o próprio Bhagavan igual ao Balarama, mas os dois servem. Então, nesse sentido, eles são mestres espirituais. A diferença é que Sri Guru é servente de Bhagavan, é Ashraya Bhagavan. Ele não é Vishnu Tattva. A única diferença é essa. Tulas pode ser oferecido aos pés de lótus de Sri Balarama, mas não pode ser oferecida aos pés de Sri Gurudeva. Por quê? Gurudeva não é Vishnu Tattva. É Guru Tattva. Deve prestar o mesmo respeito, mas porque ele não é Vishnu Tattva, a gente não oferece Tulasi aos pés de lótus dele. Oferece Tulasi ou no coração ou no alto da cabeça. Tulasi é oferecido nos pés dos Vishnus Tattvas todos. Também no Shruti Mandaka Upanishad 3.2.4 é dito Nayamatma Balahinena Labhyaha
Sem a graça de Shri Balaram, Baladev, ninguém pode alcançar Deus. Não pode haver auspiciosidade ou deleite eterno sem tomar refúgio nos pés de lótus de Sri Guru. Sri Balaram serve Krishna com seu corpo, mente e palavras. Nós seremos beneficiados apenas por sua misericórdia. Ou seja, só pela misericórdia de Sri Guru, Vaishnavas e Balarama, a gente pode conseguir serviço a Krishna ou Chaitanya Mahaprabhu, Radha e Krishna. Então, nessa linha nossa Vaishnava, é importante saber quem é Balarama, quem é Nityananda Prabhu, que através da misericórdia deles, ou dele, a gente pode progredir no caminho de Bhakti que leva a Chaitanya Mahaprabhu e Radha e Krishna. E sem isso ninguém pode conseguir. Principalmente nesses dias auspiciosos, igual hoje, Balaram Purnima, Nishinha Chaturas, Shiva Chaturas, Krishna Janmastami, Radhas. É importante lembrar deles nesse dia e pelo menos refletir internamente e pedir para que ele ajude a gente a entrar nesse caminho. Ter bom entendimento, que é importante, da humildade e tolerância necessária para ir nesse caminho, sempre com firmeza. Pela graça deles, a gente pode ir progredindo aos poucos, até em alguma vida conseguir o objetivo. Mas se a gente progredir um pouco nessa, pelo menos para mim, a alma sem nada, já acho que já está muito. Uma vida sem pecado, seguindo os princípios religiosos e tentando desenvolver o interior pela misericórdia de Nityananda Balaram, já é uma grande coisa. Garantido que na próxima a gente pode continuar numa posição de melhor do que essa, associar também com os Vaishnavas e ter boas companhias também, amizades boas, que é importante também. Também sejam de ajuda nesse caminho. É certo que Krishna vai pôr isso, se a gente fizer isso, continuar o caminho depois. Manter firme. Você vê no Dasa Avatar, aquele Kirtana, aí Jadeva Goswami canta, Vahasiva Pushi Vishadeva Sanam Jaladabham Halahati Bhiti Milita Jamunabham Keshavadrita Haladhapa Keshavadrita Haladhapa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare. É o oitavo verso da Savatara Stotra de Jadeva Goswami. Fala, ó queixa, você assumir a forma de Haladara. Hala quer dizer arado. Dara quer dizer aquele que carrega o arado. Outro nome de Balarama. Você assumir a forma de Haladara, carrega o arado. Você veste roupas azuis, que são coloridas como a água do rio Jamuna, que sente grande medo devido ao poder do seu arado. Ó Senhor do Universo, ó Senhor Hari na forma de Haladara, todas as glórias a Ti. Esse verso encontra no Dasa Avatar todo de canção de Adeu Goswami, que a gente canta.
Então, basicamente sobre Balarama é isso. Se alguém te der alguma dúvida aí, pode ler um pouco do Gita aqui. Quer perguntar alguma coisa de Balarama mais? Acho que deu para ter uma noção básica, pelo menos. Sim, deu. Obrigada. Vamos continuar o Gita aqui. Verso 42, é isso? 42. Capítulo 18, verso 42. Samodamastapa saucham kanti rajavameva cha jnanam vijnanam astikyam brahma karma svabhavajam. Pode ler. Pode ler. Carol, se o seu tiver aberto, pode ler que eu estou abrindo aqui o meu. Tá bom, então. Controle da mente e dos sentidos, austeridade, limpeza, tolerância, simplicidade, conhecimento transcendental, experiência deste conhecimento e firme fé na existência de Deus são os deveres característicos dos Brahmanas, nascidos de suas próprias naturezas. Bhavanuvada. Agora, o karma, dever dos Brahmanas, que são influenciados predominantemente pelo modo da bondade, está sendo descrito. Samaha refere-se ao controle do sentido interno, da mente. Dhamma significa controle dos sentidos físicos externos. Tapa refere-se ao trabalho prescrito realizado pelo corpo. Jnana Vijnane significa conhecimento e vivência, ou experiência direta das escrituras. Astikata significa fé firme no significado e conclusão das escrituras. Tudo isso são atividades naturais dos Brahmanas. Prakashika Vritti. No Srimad Bhagavatam 7, 11 e 21, as qualidades dos Brahmanas são descritas. Controle da mente e sentidos, penitência, limpeza, satisfação, tolerância, simplicidade, conhecimento, misericórdia, veracidade e devoção ao Senhor Supremo. Também no Srimad Bhagavatam 11, 17 e 16, Shri Krishna diz a Uddhava que controle da mente e dos sentidos, execução da penitência, limpeza, satisfação, tolerância, simplicidade, devoção a Bhagavan, misericórdia e veracidade são as qualidades dos Brahmanas. Rishabhadeva diz no Srimad Bhagavatam 5, 5, 24. Quem pode ser superior aos Brahmanas? Por seus estudos, eles estão sustentando os Vedas, que são minha primordial e bela forma manifestada como o som transcendental. Eles são dotados com a Uma coisa importante aqui, ó. Não pode ser. Estou falando da glória dos Brahmanes. É bom e importante saber quando a gente recebe o cordão, ou a mulher recebe o mantra, os Gayatri, o desse explica, não significa que a gente é Brahman. Significa que a gente entrou na escola de Brahman. Vê pelas qualidades aqui, a gente vai desenvolvendo elas aos poucos. Gradualmente a gente vai desenvolvendo. Quando a gente desenvolve elas todas, realmente, tudo no modo da bondade, que é um longo processo, aí já é alma liberada, pelo menos.
sábios. A gente está na escola de Brahma. Significa a gente já é Brahma. E tem muita gente que pensa que recebe o cordão, o mantra, eu sou Brahma. Pode ser isso no sentido externo da coisa, Brahma, mas a gente deve saber que significa que entrou, aceitou, entrando na escola de Brahma. Brahma não é só receber cordão, ou nome, ou mantra. É desenvolver as qualidades de Brahma. Gradualmente a gente vai praticando, vai desenvolvendo isso. Mas para chegar em tudo, igual falou aqui, modo da bondade completo, que não é nem transcendental, já é um grande processo de várias vidas. Isso é dos grandes sábios, eles têm isso. A gente não é grande sábio, né? Quem que é grande sábio? Hein? Quem pode chegar e falar, sou mais do que Jesus? Jesus é um desses grandes sábios. Quem pode falar isso? Pode falar devido a outras coisas, né? Mas na realidade, se a gente for pensar na realidade falando, o Gurudev falou, a gente está na escola de Brahma. Deve entender isso. A escola de desenvolver essas qualidades que estão falando aqui. Ó, controle da mente dos sentidos, austeridade, limpeza, tolerância, simplicidade, conhecimento transcendental, experiência do conhecimento, firme fé em Deus. Isso tudo a gente vai adquirindo com a prática gradualmente. Quanto mais tolerante a gente ficar, mais humilde ficar, mais simples ficar, aí sim a gente vê que está progredindo. Não significa que a gente está na escola disso. Jesus Cristo, por exemplo, aí das coisas, foram espancados e mortos. A gente não ia conseguir fazer isso. Eu imagino alguém chegar aqui agora e começar a espancar a gente. Nós vamos ter a atitude deles? De tolerância deles? Eu acho que não. Acho que só os grandes sábios podem ter. A gente não é isso. A gente não pode se chamar de real Brahmana. Isso significa que se a gente for honesto, a gente está na escola de Brahma. Se for honesto, né? A gente mesmo com os outros. Aí a gente entra na escola de Brahma. A gente está estudando ali, praticando para desenvolver essas totais qualidades. Vamos lá. Eles são dotados com as 8 qualidades supremamente puras do modo da bondade: controle da mente, controle dos sentidos, veracidade, misericórdia, penitência, tolerância, conhecimento e experiência, Bhakti. Aqui deve ser entendido que um verdadeiro Brahmana, que é dotado com tais qualidades, não pode prejudicar ou ser violento com nenhuma pessoa, sociedade, comunidade ou nação. Sem dúvida, tais inimigos são os bem-querentes amigos de toda entidade viva. Pera aí. Sem dúvida, tais indivíduos, não inimigos. Falou inimigo. Falei inimigo? Deve É. ser sem querer. Sem dúvidas, tais indivíduos São os bem-querentes amigos de toda entidade viva. Esta declaração é sem dúvida verdadeira. Mas aqueles que desfilam como brahmanas, enquanto são despojados de qualidades bramínicas, só causarão danos à sociedade. Disso não há dúvida. tá vendo? Ó? Real Brahmana, ele nunca vai prejudicar ou ser violento com nenhuma outra pessoa. E muitas vezes é o que falou aqui, ó. Aqueles que desfilam como Brahmanas, mas não têm essa qualidade. Eu sou Brahmana, como você pode falar mal de mim?
Você vê, às vezes a pessoa é até guru, aí a pessoa vira, não quero mais, acho que você não é nada, quero ir para outro lugar. Como assim vai para outro lugar? Tem que ficar comigo, eu que sou bom, não deve ir para outro. Isso é minha posse agora, eu te controlo. Fica nervosa. Ah, Lalita sabe disso. Fica nervosa. A pessoa fica nervosa com ela. Isso é Brahmana? Não. Isso é que está falando aqui, ó. Desfilam de Brahmanas, enquanto são despojados de qualidade Brahmina. Só causam danos à sociedade e às outras pessoas, porque vê as outras pessoas como posse. O real Brahmana está livre disso. Se alguém for até ele e achar que ele ajuda, com boa vontade. Se achar que não ajuda, está tudo bem também. Como vai ser violento com os outros? Ou ter sentimento ruim com os outros, ou prejudicar, ou palavras ásperas, isso não é qualidade Brahma. Deve ser bom com todos. Mesmo se alguém falar contra a gente deve ser bom. Tolerar. Senão a gente não é Brahma. Deve tentar isso de todo jeito. É, deve prejudicar ou ser violento com ninguém. Se alguém age assim, deve tolerar. Se a gente fizer isso, a gente está na escola de Brahma. Isso é Brahma. Por isso que não é fácil ser Brahma. A gente pode entrar na escola e manter isso. É possível. Através da prática, bom entendimento, com o tempo, é possível desenvolver essa qualidade. Um dia alguém pode falar bem da gente, no outro dia pode falar mal. Não deve ficar nem feliz, muito feliz, nem triste. Deve continuar do mesmo jeito. Não achar, ó, agora de um jeito, agora não. E falar palavras ásperas ou violentas, nada disso. E hoje em dia tem muito disso, causa dano à sociedade. É o controle ou posse. Isso causa também uma dependência, aproveita a fraqueza do ser humano para controlar ele e uma possessividade que atrapalha tanto a pessoa quanto aqueles que seguem ela, aproveitando a fraqueza do outro. Esse motivo o Deus falou que causa dano à sociedade, disso não há dúvidas. Então, hoje em dia é raro até alguém que queira entrar na escola de Brahma. E ser devoto significa isso, humilde e tolerância. Trinada api sunityana, taroha api sahisnuna, amanina manadena, kirtaniya sadahari. Quem vai cantar o santo nome para sempre? Aquele que for humilde e tolerante. Só esse. Tolerar o que vier com humildade, sempre recitando o nome. Esse pode cantar sempre o nome. Ao contrário, muito difícil. Então, essa é a escola de Brahma. Por isso que não é fácil. Não é todo mundo que segue. Não deve desejar nada material. Deve fazer para Krishna. Para Krishna. Associar com aqueles que têm afeição real, verdadeira com a gente. E fazer para Krishna. Sem preocupar com o outro. Todo mundo é livre para fazer o que quiser. Ele deve fazer para Krishna. Com essa mentalidade, a gente pode ficar tolerante e humilde e praticar sempre. Cantar o santo nome sempre. Isso é importante. Lembrar disso. Lalita está aí? Quer ler um pouco? Posso. Ainda assim, não é correto desprezar todo o sistema de casta por causa deste defeito e, consequentemente, se esforçar para destruí-lo completamente. O curso da ação apropriada é corrigir os defeitos visíveis que se introduziram neste sistema no curso do tempo e honrar aqueles que realmente possuem boas qualidades. Não é por causa disso que a gente deve pensar que sistema de caça é ruim, que existe diferença de Brahma e tal, porque os Brahmas estão aproveitando disso, não. Significa que a gente deve ver e honrar aqueles que realmente possuem qualidades de Brahma.
Deve ver o interior, não o exterior. No exterior, todo mundo tá igual. Um demônio pode vestir de devoto, e aí? Como é que vai fazer? É um tanto aí. Depois de um tempo que percebe. A gente deve honrar aqueles que realmente possuem essas qualidades. Deve ver o interior, não o exterior. Aqueles que possuem essas qualidades, a gente deve honrar. Os outros, a gente não deve falar nada, a não ser quando está explicando sobre isso, e simplesmente ignorar. E honrar aqueles que realmente possuem essas qualidades, realmente querem seguir nesse caminho, ou ter uma vida progressiva espiritual e que tem afeição pela gente. Boa associação significa isso. Automaticamente a gente fica fora de má associação. De acordo com o Gita, A pessoa deve ser devidamente honrada ao definir sua casta, que é determinada por suas qualidades, ações, natureza e suas impressões de vidas anteriores. Isto fará com que seja possível para os brahmanas, como Vashista, Narada e Vyasa, para fazerem sua aparição em nossa sociedade. A paz e a felicidade serão estabelecidas em todo o mundo se tais elevados brahmanas e kshatriyas heróicos como Sri Rama, Arjuna, Bhima e Maharaj Bharata nascerem aqui. Hoje em dia, a sociedade ateísta que está se formando não tem nenhuma preocupação com casta ou divisões familiares. Assassinato, roubo, assalto à mão armada, trapace e outras atividades pecaminosas são proeminentes. A agitação e o medo estão em todos os lugares. O mundo jamais havia visto uma condição tão miserável. É dito no Srimad Bhagavata, capítulo 7, 11 a 35. A casta de uma pessoa pode ser definida através da observação de sintomas particulares nele, e, de acordo com isso, sua posição social adequada deve ser designada. A casta não pode ser decidida apenas pelo nascimento. você vê o exemplo de Brahmanas que falou aqui para a gente ter uma ideia, ó, Vashista Rishi, Narada Rishi e Vyasadeva. Esses são reais Brahmanas. Por aqui a gente pode ver que a gente está na escola, engateando na escola de Brahmana. Vai ver, esses são reais Brahmanas. Vashista Rishi, grande sábio, Maharshi, Narada Muni, Vyasadeva. Esses são Brahmanas. A gente ter uma ideia real da coisa, o que significa Brahman. Então, pela misericórdia iniciada nessa linha de sucessão discipular, a gente pode entrar na escola de ser Brahman, real Brahman um dia, através de vida após vida, desenvolvendo essas qualidades. O máximo que a gente desenvolver as qualidades nessa vida, e tentando com honestidade, já é um grande proveito da vida humana. Não é necessário largar nada, abandonar nada. Simplesmente seguir de acordo com os princípios religiosos, fazer de acordo com está nas escrituras, sem pecado, tentar desenvolver o interior. Não é tão difícil assim. A pessoa pode casar, pode ter filho, pode trabalhar. Ela não precisa fazer muito jejum, 2 recados por mês. E mesmo se tiver com fome no recado, pode comer fruta. Pode recitar o nome. Pode tomar meia hora, 1 hora e meia por dia, recitar o Mahamantra. Ler 15 minutos, 20, meia hora por dia. Todo mundo pode fazer, não tem muita dificuldade nisso. Todo mundo pode fazer isso e progredir o máximo que der nessa vida dessa maneira. Aí até chegar gradualmente, desenvolver, até chegar naquele nível dos grandes gossones, que aí fica em outro estado, aí já não tem apego a nada, aí mora na floresta, tá bom, debaixo de ar, aí já é uma coisa inimaginável para a gente. No nosso grau, a gente pode fazer isso tudo. Todo mundo pode ter família, pode comer bem, oferecer para Cristo, comer bem. Pode ter uma casa, pode trabalhar para manter a família bem de forma simples, pode recitar o Mahamantra todo dia, pode ler as escrituras,
e refletindo sobre as escrituras, tentar desenvolver internamente amor por Deus. Todo mundo, qual é a dificuldade nisso? Tem nenhuma. Uma vida boa. Mesmo nessa era de Caio, pode ter uma vida boa nesse sentido. Que a mente vai ficar boa. A pessoa não vai se sentir sozinha. Ela pode ter amigo, pode ter família, que tem afeição por ela, pode ter devoto, que tem associação. Cantando Mahamanta, a mente vai ficar boa, vai sentir que está progredindo internamente. Ela não vai passar fome, ninguém está passando fome, não está com o corpo bem, é um lugar para dormir. Qual a dificuldade? Dificuldade nenhuma. E lembrando que o objetivo maior é desenvolver o caminho interior de amor por Deus e também automaticamente pelas outras pessoas vai vir. Essa compaixão e afeição pelas outras vai vir. Aí pode viver em harmonia com todo mundo. Todo mundo pode, a gente pode fazer isso. Outras coisas a gente não pode, mas isso a gente pode. Isso está no nosso alcance. A gente não pode imitar Rupa Goswami, isso a gente não pode. Mas esse caminho a gente pode. É isso que a gente deve tentar fazer. A vida vai ser exitosa se fizer isso. Não esquecer disso nunca, nenhum dia. Todo dia ali tentando. De acordo com a nossa qualificação. Pode vir várias coisas ruins, na mente, ou seja o que for, mas fazer tudo de acordo, nunca fazer pecado contra os princípios religiosos, jamais. Tentar ao máximo. Sempre seguindo e desenvolvendo isso. Não é tão difícil. Não é tão difícil, não. Nem muito austero também, não. Que austeridade que tem que tomar praçada todo dia. Dormir bem, tomar praçada todo dia. Pode caminhar, fazer exercício. Pode ter esposo, esposa, família. Ter um trabalho que satisfaz, digno. Não está enganando ninguém ou roubando ninguém. Recitar o Mahamanta todo dia. Modo da bondade, ler as escrituras. Qual esforço tem nisso? Na verdade, não tem austeridade nenhuma nisso. A austeridade seria não pensar em nada disso. Aí sim vira austeridade, porque aí não dá nada certo. A mente fica ruim, não tem caminho interior, fica com raiva dos outros à toa. E aí não vem humildade, vem orgulho, aí fica pior, aí não desenvolve compaixão. Isso sim ia ser austeridade. Mas esse caminho aqui, todo mundo pode ir. Não tem, assim, dificuldade nenhuma. No nosso nível, a gente pode fazer isso tranquilamente. Se fizer isso a vida inteira, procurando progredir, mas fez um bom uso do mau negócio. A gente pode viver pacífico nessa vida, morrer bem, sem nada contra ninguém, fez a obrigação dentro dos princípios religiosos, tentou desenvolver o interior e na próxima continuar o processo. Deus toma conta para continuar o processo. Não tem muita austeridade nisso. Alguma coisa aí? Não tá? Não, Prabhu, obrigada. Carol, cantar? Seria uma honra, mas tô meia. Vou cantar. Tá meio o quê? A voz tá meio ruim. Aí não dá para Canta a cantar, não? próxima. Não, dá. Vamos lá. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Gurudev Jaya Gurudev Gurudev Jaya Gurudev Jaya Gurudev Jaya Gurudev Gurudev Jaya Gurudev Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Nitai Gora Haribo 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 Nitai Gora Haribo Nitai Gaura Haribo, Haribo Haribo, Haribo, Nitai Gaura Haribo Nitai Gora Haribo 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 Nitai Gora Haribo Nitai Gaura Haribo, Haribo Haribo Nitai Gaura Haribo Nitai Gora Haribo 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 Nitai Gora Haribo Nitai Gaura Haribo 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 Nitai Gaura Haribo
श्री श्री गुरु गौरंग नाविक गिरिधार्य श्री राधा गोविंद देव झुलन यात्रा की जय। जय। गुरु पाद पद्मौ विष्णु पाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शिष्यमार श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय। विष्णु पाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शिष्यमार श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय। रूपनुग गुरुवाग की जय। सदगोस्वामी प्रभु की जय। जय। पंचतत्माक्षी गौर हरि की जय। जय। अचित पावन श्री नित्यानंद प्रभु की जय। जय। श्री बालाराम की जय। श्री जय। बलदेव पूर्णिमा विभाव तिथि महोत्सव की जय। श्री जय। अर्जुन की जय। श्री भगवान जय। श्री कृष्ण चंद्र की जय। श्रीमद् जय। भगवत गीता की जय। जय। श्रीमद् भगवत की जय। श्री जय। भगवान सिंहदेव की जय। जय। प्रभात प्रहलाद महाराज की जय। जय। नमाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। जय। नवद्वीप वृंदावन धाम की जय। श्री चातुर्मास व्रत की जय। जय। Unidos की जय। जय। श्री रोहिणी मैया की जय। श्री वासुदा जय। धनवा देवी की जय। श्री रेवती देवी की जय। श्री बलराम की जय। श्री शेषनाग की जय। श्री शंकाशन की जय। जय। Todos nós devotos reunidos की जय। श्री जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। जय। निताय गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल। हरे हरि बोल। Boa noite.